sob a orientação da UPH, da primeira igreja presbiteriana de Caxias. Do outro lado da rua havia uma amendoeira muito grande. Coral Beethoven presente. Nós viemos realizar um ar livre. O trabalho começou por volta das 15 horas. De repente começou a chover, uma chuvinha, aquela serena e tranquila, e ninguém saiu do lugar. Fizemos todo o trabalho, o coral cantou, um casal ficava no alpendre da casa aqui ao lado, observando tudo o que acontecia. De repente, quando foi dada a palavra ao pregador, eles desceram, atravessaram a rua, tiraram o presbítero Alberto do meio dos crentes e de um ladinho ali ficaram conversando. Não preciso nem dizer que o pastor da igreja ficou tremendamente aborrecido com aquela situação. Porque na hora do culto, na hora da evangelização, o presbítero sai do meio dos crentes e, ao invés de trazer o casal para o meio dos crentes, foi para fora do grupo dos crentes com o casal e ficaram lá longe, batendo papo. Terminou o culto e nós recebemos a seguinte proposta daquele casal. A loja aqui do lado está vazia, esvaziou na última quinta-feira e nós gostaríamos muito de alugar a loja para a igreja, porque nesta rua não tem nenhuma igreja. Conversamos, o preço que eles pediram era extremamente exorbitante para a nossa realidade. Convidamos os irmãos para irem para a igreja. De caminho, o conselho da igreja já foi conversando sobre a possibilidade. Chegamos a um valor, surpresa para nós, enquanto estávamos no culto à noite, pregamos, fizemos a chamada para a conversão e o casal desceu da galeria e veio à frente, decidido por servir a Jesus. Ao sair na porta, os dois tomaram o saudoso presbítero Alberto de braço, conversaram não sei o que lá fora e voltaram ao encontro do pastor na porta da igreja para dizer: a sala, a loja está alugada para a igreja no valor que a igreja decidiu que pode pagar. Nesta semana, o presbítero Alberto vai cuidar do contrato para aluguel da loja. Começamos no dia 1º de maio, rapidamente, de novo, com a equipe de louvor. Naquela época era a juventude quem cantava, era a mocidade quem cantava, a mocidade veio cantar e a Coral Beethoven veio cantar. 1º de maio de 1994, abrimos a loja, fechou a rua, porque não cabia gente, nem dentro nem fora da loja, na calçada, era muita gente, fechou a rua. Os trabalhos continuaram. Para este lugar foram designados, então, para a congregação, a primeira liderança, presbítero Exbó Pereira dos Santos, o presbítero Gessé Cunha. Era vice-presidente do conselho, o presbítero José Machado. O conselho da igreja resolveu, ato contínuo, logo no mês de junho, plantar, porque já no período que o reverendo Ricardo Marromede era pastor da igreja, período que nos antecedeu, havia sido comprado este lugar. O conselho da igreja resolveu que não renovaria o aluguel da loja, mas que nós iríamos para a congregação construída neste lugar.
o que acabou acontecendo em julho de 1995, porque em junho de 94 lançamos a pedra fundamental, debaixo daquela torre, debaixo dessa torrezinha que tem aqui, essa torrezinha que tem aqui, onde tem o som ali, lá embaixo, nós plantamos ali a caixa com o material próprio para o lançamento de uma pedra fundamental de uma congregação, e a congregação nasceu e cresceu, graças a Deus. Em julho de 95 organizamos a congregação, para a glória de Deus e para a alegria dos homens que amam a Deus. O tempo passou, quanta coisa Deus fez aqui neste lugar, quantas bênçãos foram renovadas nesse lugar, quantas famílias restauradas, quantas oportunidades tivemos. Bendito seja o nome do Senhor. Recentemente esteve aqui conosco o evangelista Apolônio, recomeçando, reconstruindo, juntando os irmãos de volta para nós termos os trabalhos reativados. Em seguida, o reverendo Daniel vem assumir o pastorado, coisa boa, abençoadora. Por isso, irmãos, como presidente do Presbitério Duque de Caxias, quero bendizer o Senhor e dar ao conselho da igreja, pastor da igreja, seu vice-presidente, um abraço para o Presbitério Duque de Caxias. Desejar que sejam rápidos os dias para ter autonomia, em nome do Senhor Jesus, ou que o Senhor venha logo. Queremos abrir a nossa Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 1. E nós vamos conversar de maneira bem rápida sobre o tema comportamento do cidadão do céu. Não importa o que aconteça, exerça, meu irmão, a sua cidadania de maneira digna do Evangelho. O futuro do apóstolo Paulo para escrever esta carta era incerto. Ele sabia que podia morrer a qualquer momento, mas para ele pouco importava viver ou morrer. Ele não estava preocupado com isso. A sua preocupação era prega o Evangelho. Insta, quer seja oportuno, quer não, prega o Evangelho. E como poderia acontecer, o que poderia acontecer a ele depois da partida era incerto. Então ele faz 5 eloquentes exortações a esta igreja. Capítulo 1, versos 27 a 30. Prometo aos irmãos que vou ser bem rápido. Podemos ler? Então vamos juntos ver os citados. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ouvindo termos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela mesma fé e Evangelho, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvindes e amém. Estamos ao final de uma Copa do Mundo. Quantas esperanças desvanecidas, quantas esperanças que trouxeram êxito, quantos gastos que no princípio eram debatidos, que o governo gastava dinheiro demais e não haveria retorno. Agora, mesmo os críticos mais severos são capazes de curvar e reconhecer que a entrada de dinheiro no país foi extremamente superior a tudo
que foi gasto. Os agoureiros tiveram de curvar mais 199.999.999 técnicos se viram frustrados. Porque um somente guiava a seleção. Não dizem que nós somos 200 milhões? Só um dirigia a seleção. E só um não enxergava o que era óbvio. No entanto, irmãos, vivemos num mundo e no Brasil de maneira muito especial, em que dizem que a população brasileira, por volta do ano 2020, terá mais de 50% da sua população chamada evangélica. Cresce assustadoramente, de acordo com o IBGE, o número dos chamados evangélicos e dos pós-cristãos. Fato é que teologias nascidas no inferno, movidas pelo poder diabólico, introduzidas nos arraiais evangélicos, têm travestido o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e levado cativo, amarrado aos grilhões, bilhares e bilhares daqueles que se diziam seguidores de Jesus. O apóstolo Paulo, já cuidando lá no primeiro século, por volta dos anos 50 ou 60 de nossa era, depende do historiador que você lê, já advertia a igreja sobre como deve ser o caráter, o desenvolvimento, a vida do cidadão do reino do céu. O apóstolo Paulo começa essa carta dizendo: dou graças a Deus pela fé que há na igreja de Éfeso, pelo amor que há na igreja de Éfeso, pela disposição do serviço que há na igreja de Éfeso. E nós podíamos parafrasear essa abertura da carta e aplicá-la a Betânia. Então, graças a Deus por aquilo que eu vi começar aqui, por aquilo que observamos e sentimos e convivemos e aproveitamos da comunhão dos crentes aqui. Mas agora o apóstolo Paulo está preso, está longe, o seu futuro é incerto, ele pode morrer a qualquer momento, e nessa inquietação ele quer que o seu ministério solidifique na igreja. Para esta mesma igreja, nós temos uma das cartas do Apocalipse. Quando lá no Apocalipse, o apóstolo João escreve a carta dizendo que esta é uma igreja que tem uma ortodoxia sólida. Esta igreja é uma igreja que observa o Evangelho, mas é uma igreja que esqueceu o primeiro amor. Esqueceu-se de pregar o Evangelho. Ela vive dentro dela. O lado de fora é outra coisa. O reino de Deus está dentro das paredes e do lado de fora está o reino do mundo, o reino de Satanás, o reino dos demônios. Do lado de dentro, nós que estamos do lado de dentro, somos muito bons. Não podemos nos contaminar com aquilo que está do lado de fora. Esta é a igreja que precisa ser exortada. A esse chamado, igreja desta região, a igreja desta região, o apóstolo exorta assim: cidadãos do reino do céu. Espere, cidadãos do reino do céu. Vamos observar as regras do reino. As regras do reino são, primeiramente, viver acima de tudo de modo digno do Evangelho. Dignidade, irmãos, é uma coisa que não é respeitada em nossos dias. Ser digno, honesto, reto, bom, justo,
coerente. Mas não importa o que o mundo pense. A Escritura diz: cidadão de Betânia é cidadão do reino do céu, precisa viver acima de tudo de maneira digna do Evangelho. Não pode aceitar a dicotomia do mundo. Sou crente da igreja e lá fora sou do mundo. Não pode haver dicotomia entre aquilo que fazemos e aquilo que somos. Precisamos de uma consciência fundamental. Eu sou de Cristo. Se eu viver, eu vivo por Cristo. E se eu morrer, eu morro para a glória de Cristo. O segundo ponto desse texto, de maneira bem dinâmica, ele exorta os crentes de maneira assim: permaneçam firmes no Evangelho. Recentemente, usei lá na igreja mãe para falar sobre firmeza e constância, a história das cordas que amarram os navios do cais. Ser firme na doutrina do Evangelho não significa ser rijo, duro, feito aço, que não segue nem para a direita e nem para a esquerda. Não é concreto, não é gesso, não é viver engessado, mas é viver com uma corda que prende o navio no cais. Ora ela estica e parece que vai arrebentar, mas logo a maré dá o revés e empurra o navio de volta com o cais, e ela relaxa, retrai. Ser firme na igreja do nosso Senhor é estar estabelecido sobre a palavra, não abrir mão dos preceitos fundamentais, é observar as esferas da fé, é colocar o coração no prumo com o Senhor, mas ter os braços estendidos para socorrer um amigo. Ouvia recentemente uma entrevista de um cidadão brasileiro importante da televisão, e perguntaram a ele qual é a parte do corpo mais importante. Qual a parte do corpo ele considerava mais importante? E ele, meio sem jeito, constrangido, o repórter disse: olha, os poetas diriam que é o coração, os filósofos diriam que é a mente, os enamorados diriam exterior. Mas o senhor o que diz? E ele disse: eu penso que a parte mais importante do corpo do homem é o ombro. Não é por causa do beijinho no ombro, não. A parte mais importante do corpo é o ombro. Porque o homem que tem um ombro para acalentar um amigo, ele deve ter um coração bom. Ser firme no Evangelho, irmão, não significa ser duro e incomplacente, mas é ser firme para dizer o que é certo e o que é errado, e para acolher o fraco, o amigo caído. A igreja de Filipenses havia evangelizado assustadoramente no primeiro século. Assim, Paulo insta com os filipenses sobre a firmeza doutrinária e ética indispensável na carreira cristã. Terceira lição desse texto, que ele diz assim: lutem pela fé do Evangelho. Meus irmãos, lutar pela fé do Evangelho, não precisamos fazer igual Pedro, sacar uma espada e cortar a orelha de ninguém, mas precisamos permanecer firmes com aquilo que a Bíblia diz. Porque se alguém nos pregar um outro Evangelho que vai além desse que nós já recebemos, escreveu o santo apóstolo da igreja da Galácia: sejam nada, não dê crédito, não ouçam. O apóstolo João, na sua segunda carta, vai mais longe. Nem sente com ele, nem saúde esse tal, não permita que entre na sua casa. Porque aquele que não prega o Evangelho de Cristo é o anticristo.
Evangelho é simples, o Evangelho é rápido, o Evangelho é importante, o Evangelho é imprescindível. E a nota do Evangelho é todos os pecados. Deus é bom, Cristo morreu por nossos pecados. Todo que o recebe vai morar no céu. Esse é o Evangelho. Deus ama, eu sou pecador, Cristo morreu pelos teus pecados, e se você vier comigo, nós vamos para o céu. É só isso. O Evangelho é simples, é rápido, não é D10 que Deus te dá 1000, não é da 50, não leve a rosa ungida para casa. Se alguém disser para você que a rosa é ungida, devolva para ele na hora, em nome de Jesus, que é feitiçaria. Agora tem crente andando com carcarruda na orelha, você já viu? Tem crente do Zaru agora, que bebe aquela aguinha benta de cima do rádio. Cuidado, pode estragar o rádio. Isso, a única coisa que a água benta de cima do rádio ou de cima da televisão pode acontecer é um curto-circuito do seu aparelho. Só isso, não presta para mais nada. Isso é falsidade, isso é ideologia satânica, introduzida, travestida de cristianismo, seduzindo a igreja do nosso Senhor. Tomar posse do Evangelho e lutar firmemente pela causa de Cristo. E a causa de Cristo é: quem crer será salvo. Quem não crer já está condenado. Não será condenado não, tá, irmão? Quem crer será salvo. Quem não crer já está condenado. Esta é a causa da igreja de Betânia. Por isso ela prevalece. A quarta lição que temos nesse texto, que aqui implica muito conosco: trabalhem juntos. Vamos repetir? Trabalhem juntos. Tem que trabalhar juntos. O chamado à unidade. Paulo conclama os cristãos a permanecerem firmes. Veja o versículo 27, por favor, guarda no seu coração. Permaneçam firmes. O apóstolo está defendendo a unidade, mas não unidade a qualquer preço. Unidade negociada com coisa que não é da Bíblia, com coisa que não é de Cristo, é profanação do Evangelho. Não podemos aceitar nada que comprometa a simplicidade e a segurança que o Evangelho de Jesus vem trazer. A palavra-chave deste texto está lá na cabeça: dignidade. A dignidade do Evangelho. O apóstolo sugere com esta figura da dignidade, e agora foi muito bacana porque, passeando aí pela Wikipédia, eu achei, Daniel, sabe qual é o símbolo da dignidade? Aquela balança antiga. É o símbolo da dignidade. De um lado, o homem pecador; do outro lado, a graça de Cristo; e no meio, a justiça de Deus. Se os dois pratos não baterem exatamente na justiça, alguém está perdendo, e sempre quem perde é o pecador. Por isso, a chamada dignidade nos exorta a olharmos para Cristo como Senhor e Salvador e a vivermos um tempo de dignidade de expressão de irmão com irmão, mas sobretudo trabalhando juntos, lado a lado, ombro a ombro, sem transferir para o outro aquilo que eu fiz, ou sem deixar o irmão levar o peso sozinho. Ambos dando um braço e vão como no jugo, carregando junto a mesma cruz, lutando pela mesma causa, desbravando os mesmos rincões, abrindo as mesmas portas e levando o Evangelho simples do Rei Jesus. A quinta e a última lição desse texto, eu prometo que vou acabar. Estejam prontos a sofrer pelo Evangelho. Essa é a doutrina que ninguém de nós gostaria de ouvir, nem eu e nem você. Precisamos estar prontos para sofrer por amor de Cristo, hoje
enquanto caminhávamos para cá, ouvíamos no rádio a saída dos jogadores da seleção brasileira do campo, uma vaia sem fim. Os jogadores brasileiros acabaram de sair do campo, os jogadores holandeses voltaram a campo, agradeceram a população e o estádio inteiro em pé aplaudia. Quero dizer uma coisa para você: o mundo vive exatamente isso. Embora aquela outra seleção tenha lutado com dignidade, a hora do brasileiro era sair de cabeça baixa, chorando, ir para casa, sofrendo a sua dor de cotovelo e clamar diante de Deus pela sua nação. Mas vivemos num povo, no meio de um povo hedonista, que o que importa é a emoção, o que importa é o prazer. Eles ganharam. Não vou defender o futebol nem de um nem do outro. O que importa é que os brasileiros perderam. Essa devia ser a emoção do coração brasileiro, ainda que todos nós soubéssemos disso, ainda que fosse previsível. Mas o mundo vive assim. Irmãos Betânia, nós não podemos viver aplaudindo aquilo que o mundo faz de certo ou de errado. Não podemos viver vaiando aquele ou aquele outro e aplaudindo quando a coisa sai certa. Nós temos que viver o Evangelho de modo que o nome do nosso Senhor seja honrado em todo o tempo, em nome que a igreja do Senhor seja louvada. Porque quem não louva a noiva do Senhor receberá a ira do Cordeiro. É a única coisa. Por vezes temos ouvido comentários até em nossos arraiais: ah, mas a igreja não faz nada. Normalmente quem diz que a igreja não faz nada é porque na verdade não está envolvido na igreja, e por não estar envolvido não sabe o que a igreja está fazendo. Poeta brasileiro, filósofo brasileiro, diz que eu julgo os outros por mim. Quando o crente diz que a igreja não faz nada, na verdade ele está usando a filosofia do mundo, do poeta, do filósofo profano, que diz que julga os outros por ele mesmo. É preciso tomar uma atitude, meu irmão e minha irmã, estar prontos para sofrer o Evangelho de Cristo. É assim: lá vai um crente, e lá ele diz que é crente, e lá ele se veste de crente, e ele frequenta aquela igreja, e olha lá. Ou é também como um amigo nosso, está a roda de amigos no trabalho, todo mundo dando gargalhadas, de repente ele vem chegando, e aí alguém diz assim: lá vem o crente, muda a conversa. Muda a conversa, e lá vem o crente. Glória a Deus quando fazem assim com você, irmão. Glória a Deus, glória a Deus quando fazem assim com você. O pior é aquele crente que quando todo mundo está dando galhofa, ele chega e diz assim: me conta aí também, me conta aí. Você conhece alguém assim, não conhece? Tem misericórdia, Senhor, lava essa alma no sangue de Jesus. Amém. É preciso, irmãos, lutar com garra pelo Evangelho do nosso Senhor. É preciso estar pronto. E o apóstolo está dizendo com segurança, porque na carta aos Coríntios ele diz: olha, já fui apedrejado 2 vezes, já fui expulso da cidade 3 vezes, já estive preso entre grilhões, e agora estou preso novamente indo a Roma. Este é um privilégio do crente, sofrer por amor de Cristo. Não é à toa que o nosso Senhor Jesus, escrevendo no Evangelho de Mateus, capítulo 5, diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e maldisserem, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Os filipenses foram testemunhas de perseguições, e
Paulo havia sofrido em sua cidade, e o apóstolo disse que eles também iriam sofrer. No capítulo 1, versículo 7, Paulo diz que algo muito precioso sobre o Evangelho. Ele afirma que o Evangelho precisa ser defendido pelos cristãos. Na verdade, ele chega à seguinte conclusão: como tenho com justo sentir de vós todos, porque vos retenho em meu coração, porque fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Estou no time de Cristo e jogo na defesa do Evangelho. Deus usa a minha vida para defender o Evangelho. Nós todos precisamos dar os braços e defender o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo está nos ensinando, dizendo assim: eu estou nas algemas, estou militando em defesa do Evangelho. Embora esteja nas algemas, ainda não entreguei, não me rendi. Eu continuo para o alvo. Você pode ser insultado, pode ser agredido, as pessoas podem ofender você, você pode contar até 10, você deve andar a segunda milha, mas você não pode abandonar o Evangelho. Quando o Evangelho for insultado, você deve se apresentar na defesa do Evangelho. Quando for necessário defender o Evangelho, faça isso em nome do Senhor. É a isso que o Senhor diz: quando não souberdes o que responder, o Espírito Santo falará por vós. Significa que os valores do Evangelho precisam ser alvo da nossa vida. Você deve dizer: sou marido, sou namorado, sou amigo, sou sócio, sou patrão ou sou empregado, mas antes de tudo isso, eu sou de Cristo! Eu vivo por Cristo! E se precisar, morro pela causa de Cristo, porque melhor é morrer com Cristo e gozar a eternidade com Ele do que morrer e não ter Cristo no coração e padecer eternamente. Cidadão do reino do céu, cidadão de Betânia, levante a sua cabeça como cidadão do reino do céu, enfrente a adversidade desses dias e diga com firmeza no seu coração, com toda a dignidade: o Senhor é bom, a sua verdade dura para sempre, e eu tenho experimentado de que nada vai me separar do Senhor. Deus abençoe a sua vida, Betânia, e te faça resplandecer. Ao anjo do Senhor que está nesta igreja, o Senhor o faça resplandecer, luzem, fervoroso, vigoroso, para a glória de Deus. Amém. Agradeço ao presidente Paulo Tasso, pelo ministério, pastor da primeira igreja, a todos os irmãos que contribuíram com essa festividade aqui à frente do Ministério do Louvor, aqueles que já fizeram história deste lugar. Deus abençoe a sua vida e continue orando por este trabalho. Nosso irmão prefeito Jessé Moreira, para essa oração final, pelo convidar o vereador Deus aqui à frente também, para a gente estar estendendo as nossas mãos para abençoar. O Ministério do Louvor da igreja aqui à frente. Nós não vamos cumprimentar os irmãos da igreja, nós vamos descer no salão. Reverendo Natan, por favor, vai tocar ou vem aqui à frente? Vai tocar. Tá bom. Nós vamos terminar e cantar dentro, nós vamos descer para o salão. Fica um pouquinho conosco, vamos ter lá um bolo, uma coisa salgada. Não tenha pressa de ir embora. Vamos ficar de pé, irmãos, e seguindo a oração, recebemos a bênção e o vosso músico com a equipe de louvor da igreja. Soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, nós agradecemos ao Pai por este dia, agradecemos ao Pai que podemos comemorar, Senhor Deus,
tantos anos aqui neste lugar. Porta aberta, Senhor Deus, para o céu. A tua luz, Senhor Deus, está neste lugar e nós te agradecemos, ó Pai, porque nós precisamos de Ti. Precisamos, ó Pai, de olhar para o céu, Senhor Deus, e, Senhor Deus, guardar, Senhor Deus, a tua palavra em nosso coração. E aqueles, Senhor Deus, meninos que passarem por aqui, possam, Senhor Deus, ó Pai de amor, serem abençoados, Senhor Deus, encontrando aqui neste lugar, Senhor Deus, uma casa de oração. E almas sejam sempre, Senhor Deus, alcançados para ti neste lugar. Abençoa, Senhor Deus, todas as famílias que congregam aqui. Em nome de Jesus, nós te oramos agradecidos. Amém. Que a tua vida, meu irmão, minha irmã, seja sempre. Que a graça do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus e a unção do Espírito Santo seja em sua casa, sua vida, seus projetos, e não só hoje, mas para todo sempre.